Olá, hoje falaremos sobre o capítulo 26, o perigo do pecado de estimação. Hoje em dia, cada vez mais pessoas têm escolhido um animal de estimação. Um cachorro de proteção para casa, ou mesmo um pequeno cãozinho que acompanha o dia a dia da família. Os animais têm feito a alegria de muitas crianças e adultos. Não há nenhum problema em ter um animal de estimação, mas há grandes problemas em ter um pecado de estimação. Mas afinal, o que é um pecado de estimação? Normalmente, as pessoas chamam de pecado de estimação os pecados veniais, que a pessoa repete muitas vezes em suas confissões e que acabam por diminuir a caridade, enfraquecendo a pessoa enfraquecendo a pessoa no seu caminho da santificação. Diante de um pecado mortal que o cristão comete deliberadamente, a resposta esperada é a de um arrependimento imediato e logo a busca da confissão. Assim é que os católicos fiéis buscam fazer. Entretanto, muitos acabam deixando passar os pecados veniais, os de estimação, para depois. Assim ensina o Catecismo da Igreja Católica. O pecado venial enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma do exercício das virtudes e a prática do bem moral. Merece penas temporais. O pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento dispõe-nos pouco a pouco a cometer o pecado mortal. Mas o pecado venial não quebra a aliança com Deus. É humanamente reparável com a graça de Deus, não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem, por conseguinte, da bem-aventurança eterna. O homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados, que chamamos leves, não os considera insignificantes. Se os considera insignificantes, ao pesá-los, treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é, então, nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Entendeu? Se não cuidarmos dos pecados veniais de estimação, eles podem se tornar pecados mortais ferozes. Hoje, enquanto escrevi esse capítulo, dei uma olhada no jardim do nosso convento aqui em Fortaleza. Pois é, estamos fazendo uma obra de construção da lavanderia e, ao lado de fora, o jardim acabou ficando descuidado, pois está sendo substituído por outro ao final da obra. Poucos dias deixamos sem aparar e sem tirar as ervas daninhas, e o mato já cresceu. Com dificuldades conseguimos ver a grama que estava abaixo, pois a tiririca crescera em maior velocidade. Assim são os pecados veniais deliberados. Se não lutarmos para vencê-los, eles nos vencem. Então, vamos, no capítulo de hoje, decidir lutar contra os pecados. O passo inicial mais importante é conhecermos as nossas fraquezas, sabermos qual é o nosso principal defeito, ou seja, o defeito dominante. É como a mãe dos outros pecados, um defeito que vai arrastando os outros. Pode ser que você tenha muitos defeitos, a maioria de nós os tem, mas fique certo de que há um que se destaca mais que os outros, e que é o seu maior obstáculo para o crescimento espiritual. Os autores espirituais descrevem esse defeito como o defeito dominante. Antes de mais nada, convém esclarecer a diferença entre um defeito e um pecado. Um defeito é o que poderíamos chamar o ponto fraco que nos faz facilmente cometer certos pecados e torna mais difícil praticar certas virtudes. Um defeito é, até que o eliminemos, uma fraqueza do nosso caráter, mais ou menos permanente, ao passo que o pecado é algo eventual, um fato isolado, que deriva do nosso defeito. Se compararmos o pecado a uma planta nociva, o defeito será a raiz que o sustenta. Todos sabemos que quando se cultiva um jardim, dá pouco resultado a parar as plantas daninhas rente ao chão. Se não se arrancaram as raízes, crescerão outras vezes. O mesmo ocorre na nossa vida com certos pecados. Continuarão a aparecer continuamente se não arrancarmos as suas raízes, esses defeitos do qual nascem. Outros teólogos estabeleceram uma lista de 7 defeitos ou fraquezas que estão na base de quase todos os pecados atuais. Chamam-se ordinariamente os 7 vícios ou 7 pecados capitais. Mãos à obra, então.
São 7 esses defeitos principais, contra os quais devemos lutar, a fim de que, derrotando este pecado, os outros sejam mais facilmente vencidos. Assim ensina o Catecismo da Igreja Católica: o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula, a preguiça ou a assídia. Há muitos anos atrás, acompanhei um jovem que partilhava comigo a sua luta para vencer os pecados contra a castidade. Ele caía com frequência, buscava confissão, mas pouco tempo depois recaía. Como partilhava com certa frequência, eu sempre o via comer com ansiedade e sofreguidão. Numa dessas nossas conversas, perguntei a ele sobre a gula, e ele me disse que não conseguia refrear a boca e comia bastante. Tinha, de fato, um perfil físico de quem se alimenta mais do que o necessário. Propus a ele que continuasse, é claro, sempre se confessando se caísse em algum pecado mortal. Porém, pedi a ele que começasse uma luta sem trégua contra a gula, pois tínhamos chegado a um consenso que esse era o seu defeito dominante, o pecado capital, o cabeça. Ele começou a fazer jejuns às quartas e sextas-feiras. Lutava contra as ocasiões de pecado, contra a gula, de ter sempre um chocolate na mochila, de comprar no terminal de ônibus um salgadinho toda vez que passasse por lá, de não comer somente aquilo que gostava, ou em quantidade exagerada de renunciar ao refrigerante para beber água. O resultado foi que não somente conseguiu agradar a Deus vivendo uma vida de mais mortificação, mas acabou vencendo os pecados recorrentes contra a castidade que tinham uma raiz na sua gula. Queria contar aqui um dos sonhos de São João Bosco. O grande santo italiano tinha sonhos proféticos, e este era um dos meios providenciais com os quais Deus se utilizava de sacerdotes exemplar para levar os jovens que ele cuidava para os altos caminhos de santidade, como São Domingos Sávio e o beato Miguel Rua. Assim fala o santo sobre uma visão que teve do inferno guiado pelo seu anjo da guarda, e de como os adolescentes se dirigiam para lá por causa dos pecados veniais contra os quais eles não lutavam. O caminho baixava sempre. Continuávamos nosso trajeto por entre flores e rosas quando vi os meninos do oratório pelo mesmo caminho, juntamente com muitíssimos outros companheiros que eu jamais vira antes, caminhando atrás de mim, e encontrei-me no meio deles. Enquanto os observava, de repente vi que ora um, ora outro caíam, e em seguida eram arrastados por uma força invisível rumo a uma horrível encosta que se entrevia à distância e que daria uma fornalha. Perguntei ao meu companheiro: o que é que se faz cair esses jovens? Estenderam cordas à maneira de rede, junto do caminho puseram tropeços. Aproxime-se um pouco mais, respondeu. Aproximei-me e vi que os meninos passavam entre muitos laços, alguns postos à altura do chão, outros à altura da cabeça. Esses últimos não se viam. Dessa forma, enquanto caminhavam sem dar-se conta do perigo, muitos jovens eram colhidos pelos laços. No momento de ser colhido, davam um salto, depois caíam no solo com as pernas para o ar e, levantando-se, punham-se em desabalada corrida para o abismo. Um era agarrado pela cabeça, outro pelo pescoço, outro pelas mãos, por um braço, por uma perna, pela cintura, e imediatamente depois eram arrastados. Os laços estendidos pela terra, que mal se podiam ver, eram parecidos com estopa. Lembravam fios de teia de aranha e não pareciam nocivos. Sem embargo, vi que também os jovens colhidos para tais laços caíam quase todos por terra. Eu estava espantado e o guia me disse: sabe o que é isso? Um pouco de estopa, respondi. Menos ainda que isso, é quase nada, acrescentou. É apenas o respeito humano. Vendo, entretanto, que muitos continuavam a se enredar nesses laços, perguntei: mas como é que tantos ficam atados por meio desses fios? Quem é que os arrasta desse modo? Aproxime-se mais, olhe e verá. Olhei um pouco e disse: não estou vendo nada. Olhe um pouco melhor, repetiu. Segurei então um dos laços, puxei-o para mim e notei que na sua ponta não parecia. Puxei um pouco mais, não consegui ver onde é que terminava aquele fio. Pelo contrário, notei que também a mim me arrastava. Segui então o fio e cheguei à boca de uma espantosa caverna. Parei, porque não queria entrar naquela voragem. Puxei para mim o fio e percebi que ele cedia um pouquinho, mas era necessário fazer muita força. Depois de muito puxar, pouco a pouco, foi saindo da caverna um monstro feio e grande que causava repugnância
e que segurava fortemente com as unhas um cabo ao qual estavam atados todos os laços. Era ele que mal caía alguém da rede e imediatamente o puxava para si. É inútil, pensei comigo, competir em força com esse monstro medonho, porque não sou capaz de vencê-lo. O melhor é combatê-lo com o sinal da Santa Cruz e com jaculatórias. Voltei, pois, para junto do meu guia e ele me disse: Você já sabe agora o que é? Sim, já sei. É o demônio que estende esses laços para fazer meus jovens caírem no inferno. Observei então com atenção os muitos laços e vi que cada um deles levava escrito seu próprio título: laço da soberba, laço da desobediência, da inveja, da impureza, do furto, da gula, da preguiça, da ira e etc. Feito isso, coloquei-me um pouco atrás para observar quais daqueles laços colhiam o maior número de jovens. Era os da impureza, da desobediência e da soberba. A este último estavam atados outros dois, além desses e muitos outros que faziam grandes estragos, mas não tanto como os primeiros. Sem parar de observar, vi que muitos jovens corriam mais precipitadamente que os outros, e perguntei: por que essa velocidade? Porque são arrastados pelos laços do respeito humano, respondeu-me. Olhando ainda mais atentamente, vi que por entre laços havia muitas facas espalhadas por mão providencial, e serviam para cortá-los ou rompê-los. A faca maior era contra o laço da soberba, e representava a meditação. Outra faca, também grande, um pouco menor, significava a leitura espiritual bem feita. Havia também duas espadas, uma delas indicava a devoção ao Santíssimo Sacramento, especialmente com a comunhão frequente. A outra, a devoção a Nossa Senhora. Havia também um martelo, a confissão. Havia outras facas, símbolo de várias devoções a São José, São Luís Gonzaga, etc. Com essas armas, não poucos rompiam os laços quando eram presos, ou se defendiam para não ser atados. E é isso por hoje. Vamos à oração? Senhor, muitas vezes tenho ignorado os pecados veniais presentes em minha alma. Tenho feito confissões sem arrependimento devido, porque não tinha senão faltas leves para acusar. Vos peço de todo o coração que inflameis a minha alma com a mesma caridade do arcanjo São Miguel. Dai-me um grande horror ao pecado e uma consciência mais delicada para reconhecer e corrigir as minhas faltas. Amém.